Boa tarde, senhores telespectadores. Estamos de volta aqui com o programa Show da Tarde. Hoje nós estamos conversando com ele, o Diego Mezzogiorno. Olha o sobrenome dele, né? Que medo de errar. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Lê, como é que tá? Falou direitinho, isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, mas vocês não têm noção quantas vezes eu fiquei ali, ó. Eu falei pra ele que eu não ia conseguir falar, mas eu consegui, né? Só pra falar que é meio-dia, né, a tradução. É verdade. Então, gente, olha só. O Diego, ele está aqui conosco hoje porque ele é pré-candidato também pela Rede de Sustentabilidade. Só que ele é pré-candidato pelo Senado, é isso? Exatamente. A candidatura que eu coloquei o meu nome à disposição é ao Senado, né? Junto com a Miriam, nós temos por viés e por entendimento a rede ter paridade de gênero em todos os cargos, né? A gente faz a nossa lição de casa exatamente entendendo o papel da mulher e então junto com a Miriam eu sou candidato sim com muito orgulho pela rede. Que maravilha, parabéns pela escolha. Me diz uma coisa, Diego, é a sua primeira pré-candidatura, é isso? Você nunca foi candidato? Não, eu já tive durante a minha vida lutas estudantis, já fui presidente de Grêmio, mas é a primeira vez que eu me candidato à política, né? É um momento interessante onde as pessoas tendem a querer entrar na política, a movimentar exatamente para tentar um pouco aposentar os que estão aí, né? Eu sempre digo para as pessoas quando elas me perguntam, por que você está entrando na política? A política é algo sujo, da onde veio essa ideia? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, o político ele é espelho da sociedade, né? Então ele leva lá para cima, para Brasília, para onde quer que seja, os vícios e as virtudes da sociedade brasileira, da sociedade catarinense. Porém, se pessoas não se propuserem, pessoas novas, não se propuserem com ideias novas a entrarem para substituir, e eu uso sempre a palavra para aposentar os que estão aí, né? Porque quem nos trouxe até essa situação atual não são as mesmas pessoas que vão conseguir nos tirar dela. Então eu acho que isso que motiva essa candidatura. Que maravilha. Diego Mezzogiorno, ele é pré-candidato ao Senado. Gente, ele falou algo muito importante, muito interessante. A gente tem que inovar. Porque o que acontece? Por que existe, né, literalmente falando, tanta roubalheira? Porque sempre são as mesmas pessoas que estão lá. Sempre. Então agora está na hora da gente começar a mudar toda essa chapa. E o bom de tudo isso é que o partido da Rede Sustentabilidade, não sei se eu posso chamar um partido, É um partido movimento. É um partido movimento. Então, ele coloca mulheres. Até eu estava falando antes com o Rogério ali, e ele me explicou que 50% são homens e 50% são mulheres, né? A maioria das pessoas. Então isso é maravilhoso, maravilhoso. E me diz uma coisa, também ele tem uma outra profissão que é bem interessante. Ele é presidente da Fundação Nacional Ítalo-Brasileira. Estou correta? Eu trabalho muito com a comunidade italiana, tanto em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, inclusive no mundo inteiro, pelo direito dos ítalo-descendentes, né? Santa Catarina, junto com o Espírito Santo, são os estados proporcionalmente com maior quantidade de italianos, de ítalo-descendentes no Brasil. Santa Catarina tem 67% da população de origem italiana. Esse número é muito claro para as pessoas quando elas pegam que na Assembleia Legislativa de Santa Catarina são 40 deputados, 27, 28 tem origem italiana, tem sobrenome italiano, né? Trabalhamos muito isso porque o ítalo-descendente tem direito à cidadania italiana, né? E também é um gancho muito importante. A gente está criando a fundação. Eu estive na Itália, acabei de chegar da Europa agora para tratar das questões, inclusive da abertura de um consulado italiano em Santa Catarina. É importante para as pessoas saberem. Santa Catarina, no que toca relação internacional, Santa Catarina é o estado com a maior quantidade de portos do Brasil, mas no que toca relação internacional, nós somos série B, para não dizer série C. Santa Catarina não tem hoje uma Secretaria de Relações Internacionais. Santa Catarina não tem nenhum consulado de carreira, nenhum corpo consular de nenhum país do mundo está presente em Santa Catarina, diferente de Porto Alegre e Curitiba. Então, assim, tem uma piada muito engraçada que um amigo meu disse, que nós somos o 0 da 101 em relação a isso, né?
E a gente tem que, eu trabalho com relações internacionais, com empresas, com governos, essa briga pelo consulado, que já tem 3 anos, está quase lá, então vai ser um ganho para Santa Catarina, um ganho para a comunidade italiana, e também debater a relação de Santa Catarina com a Europa. Nós nos gabamos tanto de sermos o estado mais europeu do Brasil, mas na vida real, além de um sobrenome e uma Oktoberfest, o que a gente tem? Né? Comer frango com polenta? Não, a gente tem que ter uma relação maior com a Europa, que é o nosso DNA, né? Que se a gente tivesse uma relação muito maior com a Europa hoje, a gente não estava discutindo há 30 anos a retomada da ferrovia do frango. A gente teria do frango, da codorna, do urso, quantas a gente quisesse, para quem quer saber e já teve oportunidade de ir ou não teve. Na Europa, eu digo a Itália porque eu estava lá agora, cidades de 4 mil habitantes, do tamanho de cidadezinhas realmente como Botuverá em Santa Catarina, chega a trem. Né? Nós tivemos uma paralisação maluca no Brasil dos caminhoneiros, porque a nossa carga vai toda por caminhão. Se nós tivéssemos uma relação, nós não precisaríamos ter passado por isso. Nós precisamos de ter essa relação que energia renovável. Você anda pela rua da Europa, você inclusive morou em Paris, eu estive lá agora, passei pela Alemanha, por outros lugares, você vê em cada rua um abastecedor de carro elétrico. Enquanto isso, a gente lê no jornal que o carro elétrico no Brasil está muito longe, porque a gente nem tem estrutura para isso. Santa Catarina tem que ter essa primazia, tem que ser o primeiro no Brasil em relação a isso. Isso está no nosso DNA, e a proposta de ser senador é exatamente para trabalhar isso, para levar Santa Catarina para um patamar diferente no mundo. Exatamente, e é por isso talvez que hoje em dia a gasolina ela está muito cara, porque não existe uma forma que esteja lado a lado, no caso, para jogar, e não tem concorrência. Se nós tivéssemos aqui o carro elétrico, como tem na França, como tem na Itália, tem em outros países, não estaria o valor da gasolina como está. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não, exatamente. Se a gente tivesse concorrência, né, se o caminhão concorresse com um meio que inclusive é menos danoso para o ambiente, que é o trem, se nós tivéssemos os carros elétricos, só para dizer para vocês, assim, não é que nós estamos atrasados em muitas coisas, mas Santa Catarina também tem exemplos muito grandes. Eu trabalhei na Eletrosul, muita gente não sabe, o teto da Eletrosul, que fica no bairro Pantanal, é o maior prédio público da América Latina com energia solar. Né? Eles tiveram uns erros de projetos lá, mas está lá, está funcionando. Né? Isso deveria ser um exemplo. Eu quero um dia sobrevoar, a gente tem um panorama aqui da área metropolitana, sobrevoar, ver essas fotos com painéis solares, né? com as próprias pessoas gerando a sua própria energia, né? Tendo demanda, e isso significa menos carvão queimado, significa menos prejuízo para o meio ambiente e para a saúde. Né? Poluição mata pessoas, entra no pulmão. Então, assim, nós precisamos ser modernos, nós precisamos estar presente no mundo que existe hoje, num mundo muito mais moderno do que o que a gente, infelizmente, ainda está atrasado para chegar. Mas eu creio que, assim, a minha proposta de ser um representante do Estado no Senado é para representar e dar voz para uma Santa Catarina que quer ser moderna, que quer ser internacional, que quer sair um pouco dessa questão que às vezes é até muito provinciana, né? A gente tem orgulho por um lado, mas a gente admite que a gente é provinciano no outro. Não, Santa Catarina tem que ser primeiro lugar em tudo no Brasil, inclusive em relações internacionais. Essa é uma das minhas propostas. Até porque a gente tem matéria-prima, né, Diego, para a gente trabalhar com isso. Nós temos espaços, basta somente ter uma administração. Basta? Basta, mas basta a vontade política, né? O que eu estava dizendo. Eu, como cidadão privado, obviamente agora, depois de bastante tempo, a Assembleia Legislativa, e isso eu tenho que admitir, até porque essas questões partidárias parecem uma briga de torcida e a gente tem que parar com isso, né? Eu tenho amigos em tudo quanto partido, eu tenho boa relação, por exemplo, com muitos secretários do governo do Estado, tem muita gente boa em todo lugar. A gente tem que parar de partidarizar as coisas como se fosse torcida de futebol. Nós somos um único país, um único Estado, a gente tem que se entender, os setores produtivos têm que trabalhar e é assim que funciona. Mas tem que ter projeto, né? E para o projeto funcionar tem que ter vontade. Então, assim, nós precisamos de ter um projeto para energia renovável, mas um projeto sério, um projeto realmente sério. Eu estive há um tempo atrás, volto sempre a falar da Itália porque é um pouco a minha realidade, eu estive com um secretário de Estado há um tempinho atrás na Itália,
para tratar da questão da energia solar. A região de Milão, na Itália, que chama Lombardia, tem 85% das casas com energia renovável. 85%. Santa Catarina tem menos de 0,03%. Com tudo que a gente tem, sol, vento, né? A gente pode tirar energia de tudo quanto é coisa, mas não, a gente ainda continua na questão do carvão. A questão também é não ter muitos dedos para tocar também na questão de barragens que gerem energia, né? Isso precisa ser tocado, mas no modo ambientalmente justo. Então, isso tudo falando para deixar claro para as pessoas que isso é emprego de qualidade, e isso é recurso para o Estado. Então, é importante que a gente, quando fala num discurso ambiental, parece um negócio meio de bicho grilo, né? Não, não é. Isso é uma coisa real. O mundo está caminhando para isso. Eu vi ontem, nós temos o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, na Globo News, como um dos maiores exemplos do mundo em tratamento do lixo. Nós precisamos discutir a questão do lixo. Lixo é o terceiro maior gasto de todas as prefeituras no Brasil, ela precisa ser repensado, ambientalmente falando, né? E lixo também é recurso. O mundo hoje vê o reaproveitamento do lixo como dinheiro, como economia. Isso não é discurso também de bicho grilo, isso é o discurso econômico que é feito na Califórnia, nos Estados Unidos, na Europa. Então a gente tem que ir para um caminho mais moderno e ver o que está dando certo e aproveitar o que a gente tem também, porque a gente tem muita inovação que a gente tem que apresentar para o mundo, mas se a gente não tiver relação internacional, o mundo não vai nos conhecer. Exatamente, até porque hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ver o que o pessoal lá fora faz e aplicar também aqui no nosso país. Não há problema nenhum, basta ter força de vontade, basta ter que renovar novamente. Eu reforço isso, gente, não estamos contestando em parte partidária. Né? Não estamos falando de partido somente político. Aí fica para o seu coração, fica para você, para a sua consciência, você hoje escolher quem é que você quer lá para administrar o seu país, o seu estado. Lembrando que, antes de qualquer coisa, você tem que ver o currículo dessa pessoa. O que é que ela vai lhe dar de retorno? Tem que ver isso. Não adianta, porque ele é parente de fulano de tal, porque ele faz isso, faz aquilo, não. Nós temos hoje em dia que ver o currículo da pessoa. Porque um bom administrador na sua vida pessoal vai ser também na sua vida profissional. Às vezes não pode ter o mesmo desembaraçamento, mas vai ter também. E ele falou algo muito sério que foi sobre o lixo. Quantas pessoas hoje em dia sobrevivem sobre o lixo, do lixo, né? E sobrevivem de modo degradante, né? É uma outra coisa. Se a gente tratar bem a questão do lixo, além de gerar recurso, tirar do meio ambiente, porque quando a gente joga o lixo de qualquer maneira, isso é muito importante, a gente está jogando dinheiro fora. O plástico tem o seu valor, o papel tem o seu valor, isso pode voltar para a sociedade, ser reaproveitado, mas quando a gente enterra isso, a gente está enterrando dinheiro. As pessoas têm que começar a entender que lixo também é dinheiro, é economia. E se a gente tratar bem o lixo, a gente vai dar dignidade para o catador, né? O catador não vai ter que revirar. Quando a gente separa o nosso lixo, a gente dá dignidade para o catador. O catador não vai precisar ele simplesmente ir lá melecar a mão dele. Não, ele vai ter dignidade. Ele vai ver que vai pegar que o papel tá seco, ele vai pegar, ele vai ter dignidade no trabalho. Olhar para essas pessoas, olhar para o lixo, olhar para tudo isso é também uma visão moderna de mundo, né? A gente precisa repensar o que a gente... Isso é da sociedade brasileira, né? A gente dá valor para certos cargos, certos status, outros a gente simplesmente menospreza, né? E a gente tem que olhar para uma sociedade como um todo. A gente só vai ser um país moderno, um país diferenciado, um estado diferenciado, que a gente tanto gosta de falar que Santa Catarina é diferenciado, quando a gente tiver uma visão diferente, inclusive, sobre o trabalho, sobre o lixo, sobre o meio ambiente e sobre tantas outras coisas. E o importante, o interessante, gente, é que o nosso estado, principalmente Florianópolis, aqui a capital do estado, ela é conhecida e reconhecida mundialmente. Eu também viajo, faço as minhas viagens para fora, dentro do Brasil, e quando eu falo que eu sou daqui de Santa Catarina e que eu moro em Floripa, apesar de ser do interior de Santa Catarina, com muito orgulho, né, que eu sou natural de Celso Ramos, então o que acontece? As pessoas elas já vêm colocando, é praia, é isso, é aquilo, então basta ter consciência. E tem um problema muito sério também, Diego, que é no verão aqui, que é falta de água.
falta de saneamento, tudo isso. Tu tens algum projeto, alguma ideia sobre isso? Olha, isso é muito importante porque todas as respostas são muito complexas, os problemas são complexos. Por exemplo, é uma coisa, eu trabalhei durante muitos anos no setor turístico, inclusive eu trabalhei nos 3 melhores hotéis do mundo, né, em área gerencial, trabalhei em Dubai, trabalhei na Europa. Uma das coisas que eu sempre disse, e troca secretário de Estado para outro secretário de Estado no governo do Estado e no governo de Florianópolis, é que a única política para atrair turistas na qual o turista venha de carro para cá. Porque a gente não tem estrutura para outra coisa. Nós não investimos em turismo onde as pessoas venham para cá de outro tipo de locomoção. O que acontece? Você entope as suas vias, né, porque a gente não tem vazão para isso. Nós somos uma ilha, Florianópolis, não dá para crescer, não dá para botar terra e aumentar a ilha, né? Isso é uma outra coisa. Precisa de projeto, né? A gente tem que verificar a limitação da ilha, o quanto a ilha aguenta, né? Isso é muito importante. Mas o mais importante de tudo, eu acho que para a gente ter qualidade, e eu acho às vezes assim até muito bobo aquela história, quero turista de qualidade para dizer que o turista de qualidade é aquele que ganha muito dinheiro. Não, pera lá, quanto catarinense que está no interior nunca viu a praia na vida, né? Esse cara é meu cliente, esse cara é catarinense, ele tem direito de vir para cá. Então essa história de turismo de qualidade tem um pouco que cair. Mas é muito importante que as pessoas, que é um papo até preconceituoso, né? Mas muito importante que as pessoas tenham em mente que tem que mudar o modelo. Nós temos que ter transporte público de qualidade. A região metropolitana, no modelo atual, não tem. E não vai ter, porque o desenho é feito para não ter em nenhuma gestão pública que entra ou que sai. Então a gente tem que repensar. E enquanto a gente não repensar tudo isso como estratégia a nível área metropolitana, nada disso, tudo que a gente dizer é discurso furado, é discurso eleitoreiro. Não, precisa ter um projeto amplo que começa, por exemplo, no projeto que não sai do lugar do anel que faça o contorno, porque as pessoas os caminhões não têm que ficar passando no mesmo lugar que entra para Florianópolis, né? Para São José, para Florianópolis. Está quantos anos essa discussão? 10 anos, né? Ninguém dá solução. Então o problema é sempre muito complexo. Falar que a culpa é daquilo, não. A culpa é variada. Falta de projeto para trazer o turista com outro tipo de modalidade, falta de transporte público, falta de pensar transporte público global para a região metropolitana. Isso é um projeto de longo prazo, de mínimo 15 anos, para a gente mudar a realidade da região metropolitana de Florianópolis. Diego Mezzogiorno, ele é pré-candidato, gente, ao Senado. E agora eu vou fazer uma pergunta para ele, que é uma pergunta que eu acredito que todas as pessoas já se fizeram ou até mesmo conversaram sobre isso. Sobre a ponte Hercílio Luz, qual é a sua opinião? Minha opinião sobre a ponte Hercílio Luz é clara. Hoje já foi gasto o que foi gasto na ponte Hercílio Luz. Eu acho que é muito importante que os órgãos como o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, fiscalizem esses adendos, né, para aumentar os valores, porque é impressionante. Tudo no público começa com valor, existem adendos para ir para outro e já tem um outro aumento, mas a obra está lá, né? Já começaram, já gastaram dinheiro, eu acho que tem que terminar. Tem que ter um projeto para a ponte, para que ela seja não só um ponto turístico, mas também uma utilidade, de repente, para um tram, que é o bonde, né, elétrico, que hoje tem no Rio de Janeiro, mas tem em qualquer lugar do mundo, para facilitar exatamente o trajeto num processo global, sempre pensando. Não dá para pensar Florianópolis pensando meia dúzia de rua, não dá para pensar Florianópolis pensando num bairro. Tem que se pensar Florianópolis como uma área metropolitana e que se ligue em outras áreas metropolitanas e por aí vai. Então é muito importante isso. Agora, tem que terminar aquela obra e tem que verificar se o dinheiro gasto foi efetivamente necessário, se não teve superfaturamento. O medo de todo brasileiro em qualquer tipo de obra, a gente viu a Copa do Mundo. Por que a gente está tão indignado com as coisas? Inclusive a gente dando pouca atenção para a seleção brasileira. Porque a gente está chocado com o que aconteceu na Copa do Mundo. E o que aconteceu na Copa do Mundo acontece na contratação do asfalto, que passa na rua da sua casa, na contratação da seringa que o enfermeiro vai aplicar a injeção, a vacina em você. Acontece em tudo, né? Se nós tivermos órgãos que são separados da política, que fiscalizem de verdade, onde a punição efetivamente acontece,
A rede foi precursora impedir no Congresso Nacional o fim do fórum privilegiado. A gente já conseguiu um ganho que políticos tenham investigação, todo o processo feito, que não foi feito durante o processo e não tem a relação com o processo, né? O STF garantiu que agora vai correr na Justiça Comum. Mas a gente precisa de mais. Só lembrando também, eu sou candidato ao Senado, à renovação no Senado, e eu peço que você que está nos assistindo preste muita atenção. Nós temos 3 senadores em Santa Catarina. Todos os 3 estão enrolados na justiça. É só você colocar no Google o nome de todos eles, você vai conseguir ver. Ou abre o jornal de todo dia, que você vai ver todos os 3 enrolados. E a gente ainda tem um recorde. Nós temos o senador com a maior quantidade de processos nas costas do Brasil. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero dividir com você que está assistindo comigo a responsabilidade, porque aqueles lá foram vocês que votaram também. Então, na hora de pensar em votar nas mesmas pessoas, né, pense em renovar, pense em colocar gente nova, verifica o currículo, verifica a ficha corrida dessas pessoas, né? Infelizmente, realmente, o quadro do Senado catarinense é desesperador. Todos enrolados, inclusive, além de termos um que é o que tem mais processo nas costas, está perigando ali perder o cargo, né? Então, realmente, só mostra que a política nível brasileira, mas nível Santa Catarina, corre do mesmo jeito. O jeitinho é igual, o modo é igual. E se a gente quer começar mudando, começa não votando nas mesmas pessoas de sempre. E a coisa mais engraçada que hoje em dia, para você colocar um político na cadeia que rouba, você pode até ter provas que ele rouba, né? Mas é muito complicado. É muito complicado. Ele vai lá, fica um pouco, logo sai, entende? Pega um bom advogado. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Numa próxima campanha política, adivinha quem vai estar lá? Ele de novo. E adivinha quem é que vai se eleger? Ele de novo. Por quê? Porque algumas pessoas não têm o discernimento e nem mesmo a inteligência de poder estar renovando essa chapa. De poder ter esse poder que somente eles têm na mão. Então eu acho que está na hora do povo brasileiro começar a se conscientizar, né, Diego? Começar a se conscientizar. Ele acabou de falar aqui sobre a ponte Hercílio Luz. Gente, que tal se a gente fosse hoje em dia pedir um extrato de tudo que foi gasto lá? Você que está em casa, você que é mãe de família, você que é pai de família, você sobrevive às vezes com meio salário mínimo, que você tem que pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Às vezes o teu sonho, você quer colocar um filho seu para estudar numa escola um pouco melhor, você não pode colocar, devido à educação está precária também no nosso país. A saúde, você tem um filho doente, uma criança doente, o seu bebê que às vezes está doente. Eu tenho um afilhado, meu afilhado, ele tem um problema bem sério, né, de saúde. A mãe dele ficou acordada 48 horas, sentada numa fila de hospital. Então, assim, para quê? O que dá a margem a isso, que a gente possa compreender e entender, é que existe uma máfia atrás de tudo isso. Me perdoem os que não, né, que não merecem estar ouvindo isso, mas hoje em dia eu acho que está na hora de você se conscientizar. Você que está em casa, está na hora de você mudar esse quadro que nós estamos aí. Não ficar sempre votando nas mesmas pessoas, ver os currículos, não esqueçam disso. Eu sempre reforço o currículo. Por isso que hoje em dia eu sempre falo, teria que ter faculdade também para ser um presidente, para ser um governador, para ser um político no nosso estado. Pensa bem, hein, gente? Pensa bem. Agora eu vou pedir para o Diego Mezzogiorno, ele que é candidato ao Senado, falar um pouquinho do currículo dele, né? Aqui para a gente poder também encerrar nosso papo de hoje. Bom, eu tenho como formação administração turística hoteleira, né? Como eu disse, eu trabalhei nos 3 melhores hotéis do mundo, inclusive no melhor hotel do mundo em Dubai, que é o Burj Al Arab, que todo mundo conhece, que é aquela vela, o desenho do hotel é a vela. Eu fui gerente de mordomos lá, dei treinamento, fiz bastante coisa. Eu girei o mundo, sou fluente em 6 línguas, né? Trabalho com relações internacionais, fui assessor de relações internacionais da presidência da Eletrosul, trabalhei também dando assessoria internacional já para governo do estado, para a Câmara dos Deputados. Então eu trabalho muito com a questão de internacionalização e é muito importante isso, porque parece também um discurso às vezes para a pessoa que está lá, quando eu digo
para você. Olha, algo internacional. Santa Catarina adora se gabar, e você que é de origem italiana, origem alemã, origem polonesa, você tem um orgulho danado disso, né? Isso é uma coisa que a gente não aproveita muito, né? E para quem trabalha com relação internacional, a gente não sabe o quanto a gente simplesmente não aproveita as nossas raízes. E Santa Catarina adora falar que tem. Então, quando você, que é colono, que trabalha no campo, que tem aquele orgulho de comer o seu frango com polenta, falar o seu dialeto, e eu morro de orgulho disso também, a gente trabalha bastante para dar voz a essas comunidades, né? Tem que pensar que isso é um modo da gente alcançar o mundo, né? Da gente ter, por exemplo, o que a Europa, trazer para cá o que a Europa desenvolveu, e isso eu falo de melhoria de trabalho, salário digno, né? Ter uma visão europeia, não daquela do italiano, do alemão velho que ficou aqui, não, mas ter uma visão muito diversificada do direito ao trabalho, do direito a um salário digno. As pessoas, infelizmente, ainda a gente tem uma questão cultural nossa, que as pessoas entendem que tal profissão merece ganhar um salário que não paga nem o aluguel, enquanto outros merecem ganhar 30 mil reais. A gente precisa repensar isso, isso é cultural, né? Essa aceitação é cultural. Então, por isso que eu falo, a minha candidatura está posta, mas não para fazer o que as pessoas... E a minha pré-candidatura, peço desculpas, né? A gente ainda não foi homologado, mas a minha pré-candidatura está posta, né? Não para simplesmente a gente fazer o que os outros fazem, sai por aí, carreata, beija a criança e termina o papo, daqui a 4 anos, daqui a 2 anos a gente se vê. Não, eu quero levar a responsabilidade também para a população, que ela repense o que a gente faz de errado no dia a dia, na separação do lixo, né, que a gente falou aqui, que isso pode mudar toda a estrutura e pode inclusive diminuir o gasto do lixo, que vai diretamente para escola, para o hospital, né? Porque se eu diminuo o gasto aqui, eu posso investir em outros lugares, eu posso trocar o asfalto, né? É uma questão de matemática, né? O que a gente está fazendo de errado, o que a gente fez de errado até agora? Eu acho que esse processo, onde as pessoas estão hoje revoltadas, querendo fazer uma mudança na política, que elas repensem, também façam um momento de pensar e de mudar a consciência delas próprias. O que eu, como cidadão, estou fazendo de errado? Não é só o fato de eu ir votar na pessoa de sempre, no cara de sempre. Isso, infelizmente, vai ocorrer, muita gente vai se reeleger. O processo é feito para isso, a gente, embora não goste disso, a gente também sabe como funciona. Mas, no dia a dia, o que a gente tem feito para mudar, né? A gente viu o que aconteceu agora com esses brasileiros lá na Rússia, né? E foi vergonhoso para o Brasil mundialmente. Eu vi isso em jornais do mundo inteiro, né? Eles fazendo aquela brincadeira completamente sem graça e machista com uma menina russa que estava querendo brincar lá com o pessoal que estava torcendo. Não está na hora da gente mudar isso? Nosso comportamento machista, nosso comportamento como cidadão. Se a gente começar a pensar no pequeno, a gente vai mudar lá em Brasília, a gente vai mudar lá na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado. Eu acho que eu quero a pré-campanha e espero a campanha seja exatamente para conversar com as pessoas, para que elas também repensem o papel delas como cidadão. Exatamente isso, gente. Então hoje nosso papo se encerra por aqui com o Diego Mezzogiorno, ele que é pré-candidato ao Senado. Tá ok? A gente já volta, nós vamos para os nossos intervalos comerciais. Volta aí.